E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Professor Azel Celestino, professor de Física, para mais uma aula do nosso curso de Eletrostática. Esta é a nossa aula número 4. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a lei de Coulomb e dessa vez, nessa aula, nós vamos fazer resoluções de alguns exercícios, ok? Para iniciar a nossa aula, vamos relembrar a definição que existe aqui na nossa lei de Coulomb, ok? Na lei de Coulomb, nós temos que o módulo da força de interação entre duas cargas elétricas pontiformes, Q1 e Q2, é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos, né, os módulos das cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, ok? Traduzindo matematicamente, nós já sabemos que nós temos aqui duas cargas Q1 e Q2, ok? Elas estão separadas por uma certa distância. Essas cargas sofrem uma ação de uma força, ó. Nós temos aqui a força que 2 exerce em 1 e a força que 1 exerce em 2. São forças exatamente iguais, são forças elétricas. E para a gente calcular essa força entre essas duas cargas, ok? Nós utilizamos essa seguinte equação matemática, né? A força elétrica ela é igual a K vezes Q1 vezes Q2 em módulo dividido por D ao quadrado, ok? Onde o F é a força elétrica, né, dada em Newton. O Q1 e Q2 são as cargas elétricas, que são dadas em coulombs, ok? O D é a distância entre as cargas em metros, tá? Tudo no SI. E o K é a constante eletrostática do meio, ok? Só relembrando que esse K, ele geralmente é a constante eletrostática do vácuo, que é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, ok? Praticamente todas as questões que aparecem sobre força elétrica, a constante eletrostática é essa, é a do vácuo, ou então ele coloca como sendo a constante eletrostática do ar, que é praticamente a mesma do vácuo, ok? E também reforçando que as cargas Q1 e Q2 elas estão em módulo, ou seja, nós não colocamos os sinais, podem ser cargas positivas ou negativas, para nós não nos interessa o sinal de cada carga, para a gente só interessa o módulo, o valor, o número, ok? Pois vamos lá iniciar a nossa questão número 1, exercício número 1. Vejam só, de acordo com a lei de Coulomb, analise a alternativa correta. Vamos fazer a leitura das alternativas. Letra A. A força de interação entre duas cargas é proporcional à massa que elas possuem. Vamos para a letra B. A força elétrica entre duas cargas independe da distância entre elas. Letra C. A força de interação entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto entre essas cargas. Letra D. A força eletrostática é diretamente proporcional à distância entre as cargas. E letra E. A constante eletrostática K é a mesma para qualquer meio material. Bom, pessoal, fazendo análise de cada alternativa, certo? Nós podemos chegar à nossa conclusão de que a alternativa correta é a alternativa C. A força de interação entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto entre as cargas. Vejo que na letra A fala sobre massa, ok? Na lei de Coulomb não cita em nenhum momento a massa dos corpos ou das cargas, tá ok? Na letra B cita, a letra B afirma que a força elétrica ela independe da distância. Errado. A força elétrica ela é inversamente proporcional, né, ao quadrado da distância entre as cargas. Então, a distância interfere, sim, na força elétrica, ok? Na intensidade da força elétrica. A letra D afirma que a força eletrostática ela é diretamente proporcional à distância entre as cargas. Eu acabei de falar que ela é
inversamente proporcional, beleza? Então tá descartado. E na letra E diz que a constante eletrostática, o K, é a mesma para qualquer meio. Não, nós já sabemos que esse K, que essa constante eletrostática, ela depende do meio. Cada meio ele vai ter uma constante diferente. Eu deixei bem aqui claro que nas questões, 99% das questões se utiliza essa constante do vácuo, ok? Mas, por exemplo, na água existe uma outra constante, no óleo existe uma outra constante, ok? A própria constante eletrostática do ar é um pouquinho diferente da do vácuo, certo? Mas nós, por questão de aproximação, a gente pode considerar o mesmo valor, ok? Vamos seguir para a nossa questão número 2. Então vamos ler. Duas esferas igualmente carregadas no vácuo repelem-se mutuamente quando separadas a uma certa distância. Triplicando a distância entre as esferas, a força de repulsão entre elas torna-se, letra A, 3 vezes menor, letra B, 6 vezes menor, letra C, 9 vezes menor, letra D, 12 vezes menor e letra E, 9 vezes maior. Olha, a questão ela não nos dá a quantidade de carga, né? Ou seja, a carga do Q1 e a carga do Q2, mas também não precisa, ok? Essa é uma questão mais de interpretação, beleza? Vamos relembrar como é a fórmula da lei de Coulomb, ok? F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado, certo? Então vejam que Coulomb afirmou que a força de interação entre as cargas ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, Se a gente triplicar a distância entre duas esferas, ou seja, multiplicar por 3, então eu tenho aí 3D, né? 3 vezes a distância, certo? Como essa distância ela é ao quadrado, então nós temos que considerar que esse 3 ele está elevado ao quadrado. Então vai ser 3 ao quadrado, que é quanto? 9. Ou então, como é que vai ficar na formulazinha? Vai ficar 9D ao quadrado, ok? Já que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, se ela é inversamente proporcional, significa dizer que se eu tripliquei a distância, se eu aumentei a distância, certo? A força ela vai fazer o quê? Diminuir, certo? É inversamente proporcional, então a força ela vai diminuir. Ela vai diminuir quantas vezes? 9 vezes. Por quê? Porque vai ficar 9D ao quadrado, certo? Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos ver aqui de uma forma mais detalhada. Ó. Nós temos aqui a formulazinha da força elétrica, ok? Força elétrica é igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. O que aconteceu com a nossa distância? Ela foi triplicada. Então, ficou 3D ao quadrado, ok? Ao final, nós elevamos o 3 ao quadrado e o D ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 e D ao quadrado é D ao quadrado, certo? Bom, se a gente fizer a comparação da força inicial com a força final, né? A gente pode fazer uma comparação entre F e F'. O que tem de diferente aí nos dois? Tem que F', certo? Que é a força após a alteração da distância, ela vai ser igual a força inicial vezes 1/9, certo? Vezes 1 sobre 9. Então, significa dizer que nós temos aí F, né, dividido por 9, ou seja, a força inicial ela foi dividida por 9. Ela diminuiu 9 vezes, beleza? Vamos para o exercício número 3, então. Vamos lá. Nós temos o seguinte. Duas partículas de cargas elétricas Q1 igual a menos 4 vezes 10 a menos 16 coulombs e Q2 igual a mais 6 vezes 10 a menos 16 coulombs estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Sendo K0 9 vezes 10 elevado a 9 newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado, determine a intensidade da força de interação entre elas quem? Entre essas duas partículas.
O que a gente vai fazer aqui? Usar a nossa lei de Coulomb, ok? Primeiramente, vamos ver aqui a situação, certo? Nós temos aqui duas cargas, Q1 e Q2. Vejam que essas duas cargas elas estão sofrendo a ação aqui de uma força, né? De uma força elétrica. A força elétrica é igual, né? Tanto a Q1 que faz em 2 como a Q2 faz em 1, ok? Essa força elétrica é igual. Essas cargas estão separadas por uma distância de 3 vezes 10 elevado a 9 metros, né? E aqui nós temos o Q1 uma carga negativa de 4 vezes 10 a menos 16 e o Q2 é uma carga positiva de 6 vezes 10 a menos 16. Bom, vamos aqui para a nossa formulazinha da lei de Coulomb. F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Lembrando que Q1 e Q2, né, as cargas elas estão em módulo, certo? Em módulo significa dizer que o sinal não nos interessa, ok? Então, que isso fique bem claro. Vamos ver aqui. Ó, F é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, que é o K, ok? Vezes o Q1. Quanto é o Q1? O Q1 é menos 4 vezes 10 a menos 16. Mas lembrem-se que é em módulo. Então, para a gente não interessa esse sinal de menos. Você coloca 4 vezes 10 a menos 16. Vezes Q2. Quanto é o Q2? É mais 6 vezes 10 a menos 16. Mas está em módulo. Para a gente não interessa o sinal. Então, é 6 vezes 10 a menos 16. Dividido por D ao quadrado. D é a distância. Qual é o valor da distância? Certo? É 3, certo? Vezes 10 elevado a menos 9. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos resolver aqui. Olha, tem muitas questões que facilitam muito a vida da gente. Por exemplo, eu tenho aqui 3 ao quadrado e eu tenho aqui 9. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Opa, errei aqui o corte, né? E é porque eu estou de óculos. Vamos lá. Ó, vejam só. O que eu posso fazer aqui? Ok? Então, eu posso cortar esse 9 com esse 3 ao quadrado, que é 9. Ok? Então, aí já facilitou muito a minha vida. Então, o que a gente vai fazer aqui? Olha só. Vamos multiplicar primeiro aqui 4 vezes 6. Quanto é 4 vezes 6? 24. Ok? 24. E agora vamos resolver aqui as potências de base 10. Ok? Então, nós temos aqui, ó, 10 elevado a menos 16 com 10 elevado a menos 16. E, bem aqui no começo, nós temos um 10 elevado a 9. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Menos 16 com menos 16 é quanto? Menos 32. Menos 32, né? Então, nós temos aqui 9 menos 32 é menos 23. Professor, não entendi nada do que você fez aí. Pessoal, é simples. Nós temos aqui uma operação com potências de mesma base. Então, nós temos aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base. Como é que a gente resolve multiplicação de potência de mesma base? Eu tenho certeza que vocês sabem fazer isso, mas vou só relembrar, ok? Então, multiplicação de potência de mesma base, você faz o quê? Repete a base, certo? Repete a base. Quem é a base aqui? É 10, ok? Perdão aí pela letra, tá? Porque com o mouse é complicado. É 10. E o que você faz com o restante? Você soma os expoentes. Somar os expoentes é você deixar aqui o mesmo sinal. Então, vai ser 9, né? Menos 16, menos 16. Beleza? Aí o que foi que eu fiz? Bom, menos com menos para ajudar logo, né? Então, menos 16 com menos 16, menos 32. Certo? E 9 menos 32 dá menos 27. Pronto. Perdão, menos 23. Perdão. E esse 10 elevado a menos 9 aqui, ó, ele foi elevado ao quadrado também. Então, como é que a gente faz aqui? Potência de potência, né? Você multiplica os expoentes, né? Conserva aqui a base, multiplica os expoentes. Então, menos 9 multiplicado por 2 dá menos 18. Beleza. Então, nós temos aqui, olha só, 24
vezes 10 a menos 23 sobre 10 a menos 18, ok? Bom, continuando. O que nós podemos fazer aqui? Esse 10 a menos 18, certo? Eu gosto de fazer isso porque eu acho mais fácil. Esse 10 a menos 18 eu posso mandar ele lá para cima. Ó, posso fazer isso, jogar ele lá para cima. Toda vez que eu faço, que eu troco, que eu faço esse joguinho, né? Que eu troco do numerador para o denominador ou do denominador para o numerador, certo? Eu troco o sinalzinho aqui do expoente. Então esse menos 18, quando ele sobe, ele vai virar mais 18, ok? Então nós vamos ter bem aqui, ó, certo? Nós vamos ter aqui 10 elevado a menos 23 vezes 10 elevado a menos, aliás, perdão, mais, né? Mais 18. Ok? Aí vai ficar como? Novamente, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Menos 23 com mais 18 dá quanto? Menos 5. Beleza? Então tá aqui, ó, a nossa força, né? A força de interação entre a carga Q1 e Q2 é igual a 24 vezes 10 a menos 5 newtons. A gente organizando isso aqui para notação científica, né? Então vai ficar 2,4 vezes 10 a menos 4 newtons. Por que eu coloquei assim, pessoal? Porque as questões, a maioria das questões que vem no Enem, que vem nos vestibulares, elas se baseiam na notação científica, certo? Isso aqui a gente estuda lá no primeiro ano do ensino médio, notação científica, certo? Então, só para relembrar, esse número aqui, ó, que está ao lado da potência de base 10, ele não pode ser, certo? Menor do que 1 e nem pode ser 10 ou maior do que 10, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos 24, certo? Beleza? Aqui nós temos 24. Então, esse número aqui, eu tenho que organizar esse número 24. Eu tenho que transformar ele em um número menor do que 10, tá? E maior ou igual a 1, beleza? Então, o que eu fiz? Esse 2,4, aliás, perdão, esse 24, eu transformei em 2,4 vezes 10. Ok? Ó. Quanto é 2,4 vezes 10? 24. Beleza? 2,4 vezes 10 é 24. Bom, como eu tenho aqui, ó, um 10 elevado a 1, esse 1 ele está aqui invisível, né? Mas ele está aqui. Então, olha só, 1 menos 5 é quanto? Menos 4. Beleza? Então, nós temos aqui a nossa solução em notação científica. 2,4 vezes 10 a menos 4 newtons. Beleza, pessoal? Bem, pessoal, bora para o exercício número 4. Vamos lá. Duas partículas eletricamente carregadas com mais 8 vezes 10 a menos 6 coulombs cada uma, são colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros, ok? Vejam só, 30 centímetros. Onde K0 é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. A pergunta, qual é a força de interação entre essas cargas? Bom, por que eu chamei a atenção para 30 centímetros? Lembrem que a gente tem que trabalhar no SI, ok? Então, lembrem disso. Vamos ver aqui a nossa situação. Ó. Nós temos aqui duas cargas idênticas, Q1 e Q2. As duas têm mais 8 vezes 10 a menos 6, ok? E elas estão separadas por uma certa distância. 30 centímetros em metros dá igual a 3 vezes 10 a menos 1, ok? Então, vamos lá utilizar a nossa formulazinha da lei de Coulomb para resolver a nossa questão. Então, vamos lá. Substituindo aqui os valores, certo? Nós temos o K é 9 vezes 10 elevado a 9, ok? O Q1 é 8 vezes 10 a menos 6. O Q2 é 8 vezes 10 a menos 6. Lembrando que essas duas cargas estão em módulo, não nos interessa o sinal, então por isso que a gente colocou só os valores, tá? Dividido por D ao quadrado. Quem é D?
3 vezes 10 é menos 1. Então, 3 vezes 10 é menos 1 ao quadrado. Lembrando que você deve procurar aquilo que lhe facilita. Então, nós temos aqui 9, eu posso simplificar com 9, ok? Nos sobraram aqui todos esses números. O que a gente vai fazer? Ó, multiplicar os números que não são potências, tá? 8 vezes 8, 64, ok? E resolver aqui a multiplicação de potência de mesma base. Eu já expliquei como é que funciona, né? Como é que a gente faz. Repete a base e soma os expoentes. Então, 9 menos 6 é 3, 3 menos 6 é menos 3. Então, ficou 10 elevado a menos 3. Embaixo aqui, nós temos 10 elevado a 1 elevado a 2. É só multiplicar 2 vezes menos 1, que dá igual a menos 2. Ok? Bom, fazendo aqui a jogadinha, ó, jogando 10 elevado a menos 2 para cima, ok? Nós teremos 64 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a mais 2, né? Menos 3 mais 2 dá menos 1. Então, nós temos aqui f igual a 64 vezes 10 a menos 1. Lembrando que esse valor aqui está correto, tá? Mas você deve colocar em notação científica, ok? Colocando em notação científica, você vai transformar esse 64 em 6,4, né? 6,4 vezes 10 elevado a 1, ok? Bom, 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 1 dá igual a 1, né? Porque dá 10 elevado a 0, né? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, sobrou aqui 6,4 newtons. Essa é a resposta do nosso exercício número 4, beleza? Vamos para o exercício número 5. Bom, a questão número 5, né, nos diz o seguinte. Estando duas cargas elétricas Q idênticas, separadas por uma distância de 3 metros, determine o valor destas cargas sabendo que a intensidade da força entre elas é 100 newtons. O que essa questão nos está pedindo, pessoal? O valor destas cargas. Então, ele quer o valor de Q, ok? Então, vamos ver aqui como é que está desenhado a nossa situação. Nós temos duas cargas Q1 e Q2. A força entre elas é de 100 newtons e a distância é de 3 metros, tá? Q1 e Q2 são idênticas, então a gente vai calcular o valor de Q1 e Q2, né? Já que são idênticos, é o mesmo valor. Então, nós temos aqui a nossa fórmulazinha da lei da lei de Coulomb, tá? F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Então, vamos substituir os valores que nós temos, tá? Então, nós temos aqui a força igual a 100. O K, professor, o K a questão não trouxe. Então, utilize o padrão, que é o do vácuo, tá? 9 vezes 10 elevado a 9, ok? Vezes Q ao quadrado. Por que ficou Q ao quadrado? Porque Q1 e Q2 são iguais. Então, é Q vezes Q ao quadrado. E dividido pela distância ao quadrado. A distância é 3, então nós temos aqui 3 ao quadrado. Novamente, nós podemos cortar aqui. Lembrando que nem toda questão dá para fazer isso, mas as que derem, faça, que já facilita a sua conta, né? Seu cálculo. Então, nos sobrou isso. 100 é igual a 10 elevado a 9 vezes Q ao quadrado. Bom, o 10 elevado a 9 está multiplicando, eu vou mandar ele para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar Q ao quadrado igual a 100 dividido por 10 elevado a 9. O que ele está ao quadrado? Então, o que eu vou fazer do outro lado? Eu vou calcular a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 100 sobre 10 elevado a 9. Bom, sabemos que a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Ok. E a raiz quadrada de 10 elevado a 9? Olha, raiz quadrada é a mesma coisa de você fazer isso. Ó. 10 elevado a 9. Olha só, 10 elevado a 9. Você está tirando a raiz quadrada. Ó. Só elevar 1 meio. Ok? Então, aqui, ó, se você multiplicar, 9 vezes 1 meio dá 9 sobre 2. Ok? Então, eu coloquei aqui para facilitar a nossa continha. Então, vamos lá. Sempre quando tem essa situação, o que eu costumo fazer? Ó? Quem está embaixo aqui, eu mando lá para cima. Ok? Então, vai ficar como? 10 elevado a 9 dividido por 2 vai ficar 10 elevado a menos
9 dividido por 2. Quanto é 9 meios, né? 9 dividido por 2? 4,5, ó. Então ficou 10 elevado a menos 4,5. Bom, no total a carga ficou como? 10 vezes 10 elevado a menos 4,5. Ok? Ó, esse 10 que já estava aqui, não podemos esquecer dele, certo? Transformando para notação científica, ok? Esse 10, né, é a mesma coisa de 1 vezes 10 elevado a 1, tá? Então, nós temos aqui 1 menos 4,5 vai ser menos 3,5. Então, nós temos aqui o nosso resultado de 1 vezes 10 elevado a menos 3,5 coulombs. Esse é o valor de cada carga aqui, do Q1 e do Q2, ok? Então, essa foi a nossa aula de resolução de exercícios sobre a lei de Coulomb, ok? Aguardem a nossa próxima aula, a aula número 5, que falará sobre campo elétrico, ok? Um abraço a todos e tchau!